Meu sogro destruiu o futuro do meu filho e tentou me culpar, mas acabei com a farsa dele. O cheiro de desinfetante hospitalar ainda grudava na minha pele quando abri a porta de casa naquela quinta-feira de março. Mais um plantão de 12 horas no Hospital Regional de Campo Grande havia terminado e meus pés latejavam dentro do tênis branco que já conhecia cada corredor daquele lugar. Aos 36 anos, eu carregava nas costas quase uma década de turnos duplos, plantões noturnos e a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe, chegou. A voz de João Pedro ecoou da sala, onde ele estudava para o vestibular, com aquela concentração que sempre me lembrava do pai dele. Aos 17 anos, meu filho tinha os mesmos olhos determinados de Ricardo, a mesma teimosia silenciosa que fazia com que ele mergulhasse nos livros até altas horas. Oi, amor. Beijei sua testa e senti o perfume do shampoo que ele usava, o mesmo que o pai usava. Algumas coisas nunca mudam, por mais que a vida insista em virar de cabeça para baixo. Como foi a escola hoje? Simulado de matemática. Acho que fui bem. Ele sorriu. E por um instante, esqueci do cansaço, das varizes que começavam a aparecer nas minhas pernas, da conta de luz que venceria na próxima semana. Por um instante, só existia o orgulho de ver aquele menino se transformando no homem que Ricardo sempre sonhou que ele se tornasse. Fui até o quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava a caderneta de poupança. 62 mil reais. Cada nota ali representava um plantão extra, um almoço economizado, uma roupa que deixei de comprar. Era o sonho do Ricardo materializado em números. A faculdade de engenharia que João Pedro tanto queria. A mesma que o pai tinha começado, mas nunca conseguiu terminar. Sentei na cama e passei os dedos pela foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Ricardo sorria naquela imagem, com João Pedro de 5 anos no colo, ambos sujos de tinta depois de pintarem a cerca do quintal. Era uma foto de domingo, dessas que a gente guarda sem saber que um dia ela vai ser tudo o que restou. O acidente tinha acontecido numa terça-feira qualquer. Chuva, asfalto molhado, um caminhão que não conseguiu frear a tempo. Em questão de segundos, nossa família de 3 virou uma família de 2. E eu me vi navegando em águas que nunca imaginei ter que enfrentar sozinha. Tati, a voz grave de seu Edivaldo me trouxe de volta ao presente. Ele estava na porta do quarto, com aquela postura ereta que mantinha mesmo aos 67 anos. O cabelo grisalho sempre bem penteado, a camisa social impecável. Desde que Ricardo morreu, ele tinha se tornado uma espécie de patriarca da família, sempre presente, sempre disposto a ajudar. Posso conversar com você? Claro, seu Edivaldo. Entre. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, as mãos entrelaçadas como fazia sempre que tinha algo sério para falar. Era um homem respeitado no bairro Vila Carlota, conhecido por sua honestidade nos negócios. Tinha uma pequena empresa de materiais de construção que funcionava há mais de 30 anos. Tati, tenho uma proposta que pode interessar você. Sua voz era calma, paternal. Sei que está juntando dinheiro para a faculdade do João Pedro. E sei também como é difícil manter essa quantia parada na poupança, perdendo valor com a inflação. Fechei a gaveta instintivamente. O que o senhor quer dizer? Tenho um investimento seguro, uma aplicação que está rendendo bem mais que a poupança. Um amigo da loja, o Geraldo, me indicou. É uma carteira diversificada. Nada arriscado. Ele sorriu. E por um momento, vi Ricardo naquele sorriso. Em 6 meses, você pode ter uns 10 mil a mais. Imagina o alívio que seria para você? 10 mil reais. Era quase 3 meses de salário. Era a diferença entre apertar o cinto durante toda a faculdade de João Pedro ou conseguir respirar um pouco. Mas algo dentro de mim hesitava. Não sei, seu Edivaldo. Esse dinheiro é muito importante. Por isso mesmo, Tati, dinheiro importante merece crescer, não ficar parado. Ele se inclinou para a frente, os olhos sinceros. Confie em mim. Confiei meu próprio dinheiro nesse investimento. Você é como uma filha para mim. Jamais colocaria em risco o futuro do meu neto. A palavra filha me atingiu em cheio. Desde que meus pais morreram, 5 anos atrás, seu Edivaldo era a única figura paterna que eu tinha. Ele tinha me apoiado nos momentos mais difíceis, ajudado com João Pedro quando eu precisava trabalhar, estado presente em cada data importante. Quanto tempo levaria? Perguntei, sentindo minha resistência diminuir. 6 meses, no máximo.
Tempo suficiente para o dinheiro render bem. E você ainda consegue tirar tudo antes do vestibular do João Pedro. Olhei novamente para a foto de Ricardo. O que ele faria? Provavelmente diria para confiar no pai dele, como sempre fez. Ricardo sempre teve uma fé inabalável na honestidade de seu Edivaldo. Está bem, disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse repensar. Mas quero tudo documentado. Quero saber exatamente onde está sendo investido. Claro, claro. Vou providenciar todos os papéis. Seu Edivaldo sorriu e apertou minha mão. Você não vai se arrepender, Tati. Estamos fazendo isso pelo futuro do João Pedro. Naquela noite, depois que ele foi embora com a caderneta de poupança e a procuração que eu havia assinado, fiquei acordada olhando para o teto. Uma sensação estranha me acompanhava, como se tivesse deixado algo importante para trás. Mas era só nervosismo, pensei. Afinal, estava confiando no avô do meu filho, no pai do homem que eu tinha amado. Se soubesse que estava entregando muito mais que dinheiro naquele momento. Se soubesse que estava entregando minha paz, minha confiança e quase minha sanidade, talvez tivesse escutado aquela voz pequena dentro de mim que gritava para não assinar nada. Mas a confiança, descobri depois, pode ser a arma mais cruel do mundo quando colocada nas mãos erradas. 3 meses haviam se passado desde que entreguei o dinheiro ao seu Edivaldo. E uma inquietação estranha começava a tomar conta dos meus dias. Não eram os papéis do investimento que ele prometera. Esses nunca chegaram. Sempre havia uma desculpa. O contador está organizando. A documentação está no cartório. Semana que vem sem falta, Tati. Era algo mais sutil, mais perturbador. Pequenos detalhes que minha mente de enfermeira, treinada para observar sintomas, começava a catalogar como sinais de alerta. Estava organizando os medicamentos na UTI quando meu celular vibrou. Uma mensagem de João Pedro. Mãe, o vô Edivaldo está aqui em casa. Disse que você pediu para ele pegar uns documentos. Pode? Franzi a testa. Que documentos? Não havia pedido nada para ele. Digitei rapidamente. Não pedi nada. Não deixe ele mexer em nada. Já estou indo. O plantão ainda tinha 4 horas pela frente. Mas pedi para a supervisora me cobrir. Uma emergência familiar. Durante todo o trajeto de ônibus até a Vila Carlota, meu coração batia descompassado. Qual seria a desculpa dessa vez? Cheguei em casa e encontrei seu Edivaldo saindo do meu quarto, com uma expressão que tentava parecer casual, mas não conseguia esconder a irritação. Ah, Tati, que bom que chegou cedo hoje. Ele ajustou a camisa social, sempre impecável. Estava procurando aquela pasta onde você guarda os documentos do Ricardo. Preciso de uma cópia da certidão de óbito para resolver umas questões do INSS. Qual questão do INSS? Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Bem, é complicado de explicar. Ele desviou o olhar, focando em algum ponto atrás de mim. Questões burocráticas. Você sabe como é. Mas não é urgente. Posso resolver depois. João Pedro apareceu na sala. E percebi que ele também estava desconfortável. Meu filho tinha aquela expressão que fazia quando sabia que algo estava errado, mas não sabia como falar. Seu Edivaldo, disse, escolhendo as palavras com cuidado, sobre o investimento. Já faz 3 meses. Como está o rendimento? Pela primeira vez desde que o conhecia, vi seu Edivaldo gaguejar. Está indo bem, Tati. Muito bem. O mercado anda um pouco instável, mas nada que comprometa os resultados finais. Aliás, ele pigarreou. Surgiu uma oportunidade ainda melhor. Se deixarmos mais alguns meses, o retorno pode ser ainda maior. Mais alguns meses? A sensação de alarme cresceu. Mas combinamos 6 meses. João Pedro vai prestar vestibular em novembro. Claro, claro. É só uma sugestão. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vou buscar os papéis na semana que vem, prometo. Depois que ele saiu, sentei no sofá ao lado de João Pedro. Meu filho mexia no celular, mas percebi que suas mãos tremiam levemente. JP, o que aconteceu antes de eu chegar? Ele hesitou, mordendo o lábio como fazia quando criança. Mãe, ele estava mexendo no seu guarda-roupa. Quando cheguei no quarto, ele fechou a gaveta rapidamente e disse que estava procurando os documentos. Mas ele parou, como se não quisesse continuar. Mas o quê? A gaveta onde você guardava o dinheiro estava aberta. E ele não estava procurando em lugar nenhum de documento. Estava mexendo nas suas coisas pessoais. Meu sangue gelou. Corri para o quarto e abri todas as gavetas. Tudo parecia no lugar, mas algo estava diferente.
Minhas roupas íntimas estavam ligeiramente desarrumadas, alguns papéis antigos fora de ordem. Era como se alguém tivesse procurado algo específico. Naquela noite, liguei para minha amiga Carla, contadora que trabalhava num escritório no centro da cidade. Precisava de alguém com conhecimento financeiro para me ajudar a entender o que estava acontecendo. Carla, você conhece algum investimento que demora 6 meses para dar algum retorno ou documentação? Tati, qualquer investimento sério te dá documentos no mesmo dia. CDB, LCI, fundo de investimento, tudo tem comprovante imediato. Sua voz ficou preocupada. Por que está perguntando? Contei toda a história, desde a proposta de seu Edivaldo até os eventos daquele dia. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou. Tatiana, a voz de Carla estava grave. Isso não está certo. Nada disso faz sentido. Você tem o número da conta onde o dinheiro foi depositado? Algum comprovante? Ele disse que ia cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar. Meu Deus, Tati. Precisamos agir rápido. Você pode vir aqui amanhã? Vamos tentar rastrear esse dinheiro. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. João Pedro apareceu na porta do quarto, o rosto preocupado. Mãe, está tudo bem? Como explicar para um menino de 17 anos que talvez tivéssemos perdido tudo? Como dizer que o homem em quem confiávamos como família talvez não fosse quem pensávamos que era? Vem cá, disse, abrindo os braços para ele. João Pedro se sentou na cama ao meu lado, e por um momento voltamos a ser apenas mãe e filho, enfrentando o mundo juntos, como sempre fizemos. JP, independente do que aconteça, você vai fazer sua faculdade. Eu prometo. Ele assentiu, mas vi no seu olhar a mesma desconfiança que começava a crescer no meu peito. O menino estava se tornando o homem mais rápido do que eu gostaria, e parte dessa maturidade forçada vinha da percepção de que nem sempre podemos confiar em quem amamos. Naquela noite, pela primeira vez em quase 10 anos, chorei de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. Raiva de seu Edivaldo por quebrar minha confiança. E, principalmente, raiva por ter que suspeitar do próprio avô do meu filho. Mas as lágrimas secaram rápido. Tinha trabalho a fazer. O escritório de Carla ficava num prédio antigo no centro de Campo Grande, com aquele cheiro de papel e café forte que sempre me lembrava de repartições públicas. Eram 7 da manhã de uma sexta-feira, e eu havia mentido no hospital, dizendo que estava doente para poder estar ali. Tecnicamente, não era mentira. Estava doente de preocupação. Tati, senta aí. Carla apontou para a cadeira em frente à mesa dela, repleta de calculadoras e pilhas de documentos. Trouxe alguma coisa? Qualquer papel que ele tenha te dado? Abri a bolsa e tirei a procuração que havia assinado 3 meses antes. Era um documento simples, autorizando seu Edivaldo a movimentar minha conta poupança. Carla colocou os óculos e examinou o papel com atenção de cirurgiã. Tatiana, sua voz ficou grave. Essa procuração é muito ampla. Ele pode fazer qualquer coisa com sua conta. Sacar, transferir, fechar. Meu estômago se contorceu. Mas ele disse que era só para facilitar o investimento. Vamos verificar sua conta agora mesmo. Carla ligou o computador. Você tem acesso ao Internet Banking? Meus dedos tremiam enquanto digitava a senha. A tela carregou lentamente, e quando vi o saldo, o mundo desabou. 847,33. Não pode ser. Minha voz saiu como um sussurro. Tinham 62 mil reais ali. Carla clicou no extrato dos últimos meses. Ali estava tudo. Transferências semanais, sempre em valores diferentes. 3.200 reais numa quinta-feira, 5.000 reais numa terça, 2.800 reais num domingo. Os valores iam para uma conta no nome de Edivaldo Ferreira dos Santos. Meu Deus, Carla, ele roubou tudo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. O que eu vou fazer? Como vou contar para o João Pedro? Calma, vamos investigar mais. Carla imprimiu o extrato. Olha aqui, Tati, estas transferências. Algumas foram feitas de madrugada, outras em fins de semana. E os valores são muito estranhos para um investimento. Ela estava certa. Não havia lógica nos saques. Era como se alguém estivesse tirando dinheiro conforme a necessidade, não para aplicar em algo específico. Carla, você pode descobrir para onde esse dinheiro foi? Posso tentar. Ela pegou o telefone. Tenho um contato no banco que talvez consiga nos ajudar. Mas, Tati, você precisa se preparar psicologicamente.
Se ele gastou esse dinheiro, não consegui terminar de ouvir a frase. Saí correndo para o banheiro e vomitei tudo o que havia no meu estômago. 10 anos de economia, 10 anos de sacrifício, tudo jogado fora por alguém em quem eu confiava como um pai. 2 horas depois, Carla conseguiu algumas informações através do contato dela no banco. A verdade era pior do que imaginávamos. Tati, senta aí de novo. Ela tinha uma expressão sombria. O dinheiro não foi investido, foi gasto. A maior parte em uma plataforma de apostas online chamada Bet Vencedor. Teve também saques em caixas eletrônicos, sempre em valores redondos. Apostas. A palavra saiu da minha boca como um veneno. Ele gastou o futuro do meu filho em apostas. Tem mais. Carla hesitou antes de continuar. Meu contato verificou outras contas em nome dele. Tatiana, este não é o primeiro caso. Tem movimentações suspeitas há mais de 1 ano. Valores altos entrando e saindo rapidamente. Minha mente começou a processar a informação. Carla, a irmã do Ricardo, a dona Márcia. Ela morreu ano passado e deixou uma herança para o seu Edivaldo administrar. Dizia que era para as sobrinhas, mas elas nunca viram a cor do dinheiro. Precisamos conversar com essas sobrinhas. E você precisa reunir sua família para contar o que descobriu. Voltei para casa no final da tarde completamente destruída. João Pedro estava na sala estudando, como sempre, e quando me viu, largou os livros imediatamente. Mãe, o que aconteceu? Você está com uma cara? Sentei ao lado dele no sofá e segurei suas mãos. Como uma mãe conta para o filho que seus sonhos foram roubados pelo próprio avô. JP, o dinheiro da sua faculdade. Não existe mais. Expliquei tudo. As descobertas de Carla, o vício em apostas, a traição de confiança. João Pedro me ouviu em silêncio e vi seus olhos se enchendo de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Mãe. Sua voz estava mais madura do que deveria estar aos 17 anos. A gente vai conseguir outro jeito. A gente sempre consegue. Naquela noite, depois que João Pedro foi dormir, liguei para minha cunhada Valéria, irmã do Ricardo. Precisava contar para alguém da família o que havia descoberto, mesmo sabendo que muitos não acreditariam em mim. Valéria, preciso te contar uma coisa sobre seu pai. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro cansado. Tatiana, se é sobre dinheiro de novo. Você sabe que papai sempre foi muito responsável com essas coisas. Talvez você tenha se confundido com os valores. Valéria, ele roubou R$62 mil de mim. Gastou tudo em apostas online. Isso é absurdo. Meu pai jamais... Ela parou, e no silêncio, percebi que algo havia clicado. Tatiana, você tem certeza do que está falando? Tenho todos os comprovantes. E acho que vocês também foram roubadas. O dinheiro da tia Márcia. Outro silêncio longo. Quando Valéria voltou a falar, sua voz estava trêmula. A gente precisa conversar, todas juntas. Amanhã. Desliguei o telefone, sabendo que havia começado algo que não poderia mais parar. A máscara de seu Edivaldo estava prestes a cair completamente. E eu seria a responsável por arrancá-la, mesmo que isso destruísse para sempre os laços familiares que ainda restavam. Mas algumas verdades precisam ser ditas, não importa o quanto doam. Capítulo 4. O confronto. A casa de Valéria nunca me pareceu tão hostil quanto naquele sábado à tarde. Estava ali toda a família Santos reunida. Valéria e o marido dela, Cláudio, a cunhada mais nova, Silvana, e os primos de Ricardo que sempre me trataram com aquela cortesia gelada de quem nunca me aceitou completamente como parte da família. Seu Edivaldo chegaria em 1 hora, sem saber que seria julgado. Sentei na sala com a pasta de documentos que Carla havia preparado para mim. Extratos bancários, comprovantes de transferências, prints da plataforma de apostas, tudo meticulosamente organizado. João Pedro estava ao meu lado, minha única certeza naquele ambiente carregado de tensão. Então, Tatiana, Silvana cruzou os braços, o tom já carregado de descrença. Conte essa história toda de novo, porque, sinceramente, ainda não consigo acreditar. Respirei fundo e comecei a explicar, mostrando cada documento. Conforme os números iam aparecendo na mesa, vi as expressões mudarem. Silvana parou de cruzar os braços. Cláudio se inclinou para a frente, examinando os papéis. Valéria estava pálida. R$62 mil. Valéria sussurrou. Meu Deus, Tatiana, como ele conseguiu? Com uma procuração que eu assinei confiando nele. Minha voz estava firme agora. E há mais. Valéria,
Você se lembra do dinheiro da tia Márcia? Aqueles 30 mil que ele disse que ia guardar para as meninas? O silêncio na sala ficou pesado. Valéria e Silvana se entreolharam de um jeito que me disse tudo. As meninas nunca viram esse dinheiro, não é? Continuei. Ele disse que investiu para render mais. Silvana começou, mas sua voz foi diminuindo conforme falava. Disse que quando elas fossem maiores... Silvana, sua filha já tem 19 anos. Quando ela vai ver esse dinheiro? Antes que alguém pudesse responder, ouvimos a chave na fechadura. Seu Edivaldo entrou com aquele sorriso paternal de sempre, cumprimentando todo mundo, beijando as noras no rosto. Quando me viu, hesitou por uma fração de segundo. Tatiana, que bom te ver aqui. Como está meu neto? Ele bagunçou o cabelo de João Pedro, que se afastou instintivamente. Pai, Valéria se levantou. Precisa sentar. Temos que conversar sobre uma coisa séria. Seu Edivaldo se acomodou na poltrona que sempre ocupava naquela casa, a poltrona do patriarca, onde suas palavras eram lei. Mas hoje seria diferente. Seu Edivaldo, comecei, minha voz surpreendentemente calma. Onde está o dinheiro que você se comprometeu a investir para mim? Ele sorriu, mas percebi o nervosismo. Ah, Tati, está tudo certo com o investimento. Rendendo bem, inclusive. Semana que vem te passo um relatório. Não. Interrompi, colocando os extratos na mesa. Quero que o senhor explique isso aqui, para toda a família. Seu Edivaldo olhou para os papéis e sua expressão mudou completamente. A máscara do patriarca respeitável começou a escorregar. Tatiana, de onde você tirou isso? Do banco, seu Edivaldo. São os extratos da minha conta. Conta que o senhor esvaziou em 3 meses gastando em apostas online. O impacto das palavras ecoou pela sala. Vi Cláudio se endireitando na cadeira, Silvana levando a mão à boca. Valéria começou a chorar silenciosamente. Isso é um mal-entendido. Seu Edivaldo gaguejou, mas sua voz não tinha mais a autoridade de antes. Eu posso explicar. Então explique. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. E explique como 62 mil reais viraram 800. Explique como o futuro do seu próprio neto virou fichas em um cassino virtual. Tatiana, você não entende. Ele se levantou, tentando recuperar a postura autoritária. Eu ia repor tudo. Era só uma fase ruim. Mas ia repor... Com que dinheiro, pai? Valéria se levantou também, segurando os extratos. Com o dinheiro da tia Márcia que também sumiu? Com o dinheiro das meninas que nunca apareceu? Por um momento, seu Edivaldo pareceu um animal acuado. Olhou para cada pessoa na sala, procurando algum rosto que ainda demonstrasse confiança. Algum aliado. Não encontrou nenhum. Vocês não entendem a pressão que eu estava passando. Sua voz agora era um murmúrio. A empresa estava mal. As contas acumulando. Era só para recuperar o que havia perdido. Recuperar apostando. João Pedro falou pela primeira vez, e sua voz jovem cortou o ar como uma lâmina. Vô, o senhor roubou o dinheiro da minha faculdade para apostar? A palavra roubou, dita pelo próprio neto, foi o golpe final. Seu Edivaldo desabou na poltrona, as mãos cobrindo o rosto. Eu ia devolver tudo. Ele começou a chorar, mas eram lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. Pai, Valéria se aproximou, a voz firme apesar das lágrimas. Você precisa sair da nossa casa, hoje. Valéria, eu sou seu pai. Um pai não rouba dos próprios filhos e netos. Ela apontou para a porta. Você quebrou nossa confiança, quebrou nossa família. Seu Edivaldo se levantou lentamente, toda sua pose de patriarca desfeita. Olhou para mim uma última vez, e vi nos seus olhos algo que me chocou. Não era remorso, era raiva. Raiva por ter sido descoberto, por ter perdido o controle da narrativa. Isso não vai ficar assim, ele murmurou antes de sair. Quando a porta se fechou, a sala ficou em silêncio. Eu havia conseguido desmascarar o homem que destruiu nossos sonhos, mas a vitória tinha gosto amargo. Nossa família estava despedaçada, e eu sabia que a guerra estava só começando. 6 meses depois do confronto, eu estava no pátio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vendo João Pedro sair da primeira prova do vestibular. Seu sorriso me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo que ele abrisse a boca. Acho que foi bem, mãe. Ele me abraçou forte, e naquele gesto senti o peso de uma jornada que quase nos destruiu, mas que acabou nos tornando mais fortes. O caminho até ali não tinha sido fácil. Nos dias seguintes ao confronto na casa de Valéria,
Seu Edivaldo tentou de tudo para reverter a situação. Espalhou pela vizinhança que eu era uma mulher descontrolada, que havia inventado histórias para prejudicá-lo. Chegou a insinuar que eu mesmo havia gastado o dinheiro e estava usando ele como bode expiatório. Mas a verdade tem uma força própria. Carla me ajudou a registrar um boletim de ocorrência. Com todos os documentos organizados, conseguimos provar não apenas o desvio do meu dinheiro, mas também o das sobrinhas. A Polícia Civil abriu inquérito e descobrimos que seu Edivaldo devia mais de R$200 mil para agiotas. Dinheiro que havia perdido em uma espiral viciosa de apostas que durava quase 2 anos. A família, inicialmente dividida, aos poucos foi se posicionando ao meu lado. Valéria e Silvana passaram a me visitar regularmente, pedindo desculpas pelos anos de frieza. A gente sempre soube que você era uma boa mulher, Tati. Valéria me disse numa tarde de café. A gente só não queria aceitar que nosso pai pudesse ser isso. Mas o momento mais difícil foi quando tive que tomar a decisão mais dolorosa da minha vida: vender meu carro. O Corsa 2008 vermelho que eu havia comprado com tanto orgulho 3 anos antes, pagando à vista com o dinheiro das horas extras no hospital. Era meu símbolo de independência, a prova de que uma mulher sozinha podia conseguir as coisas. Mãe, não precisa vender o carro. João Pedro havia protestado quando contei minha decisão. A gente dá um jeito. JP, seu futuro vale mais que qualquer carro. Passei a mão no cabelo dele, que já estava ficando parecido com o do pai. Além do mais, a gente vai dar um jeito diferente desta vez. E foi isso que fizemos. Com os 15 mil do carro e a ajuda de Carla, criei uma vaquinha online contando nossa história. Mãe solo precisa de ajuda para realizar o sonho do filho. Escrevi na descrição, sem mencionar o roubo, apenas falando sobre os anos de economia perdidos e a luta para recomeçar. A resposta foi avassaladora. Em 2 meses, mais de 300 pessoas haviam contribuído. Enfermeiras de outros hospitais, vizinhos, pessoas completamente desconhecidas que se identificaram com nossa história. O valor arrecadado não cobria todos os custos da universidade particular que João Pedro queria, mas era suficiente para garantir que ele prestasse vestibular e iniciasse o curso. Foi quando ele tomou uma decisão que me encheu de orgulho. Mãe, vou prestar para a federal também. Se eu passar, o dinheiro da vaquinha fica para nossas despesas e ainda sobra para você fazer aquele curso de especialização que sempre quis. Hoje, vendo meu filho de 18 anos recém-completo e sair confiante da prova, penso em como nossa história mudou. Não apenas nossa. A família toda se transformou. Seu Edivaldo está respondendo o processo criminal e foi obrigado a vender a casa que era originalmente do Ricardo para pagar parte das dívidas. Mora agora num quarto alugado no bairro Tiradentes, longe de todos nós. Algumas pessoas me perguntam se não sinto pena dele. A resposta é complexa. Sinto pena do homem doente, viciado, que perdeu o controle da própria vida. Mas não sinto pena do homem que olhou nos olhos do próprio neto e roubou seu futuro sem hesitar. Mãe, João Pedro interrompe meus pensamentos. Independente do resultado, quero que você saiba que você é a mulher mais forte que eu conheço. Olho para meu filho e vejo não apenas o menino que criei, mas o homem que ele está se tornando. Um homem que aprendeu desde cedo que confiança se conquista com ações, não com palavras bonitas, que família de verdade é quem fica ao seu lado na tempestade, não quem aparece só no sol. JP, a gente conseguiu. Não do jeito que planejamos, mas conseguimos. Caminhamos juntos até o ponto de ônibus. Não temos mais carro, mas temos algo muito mais valioso. Temos um ao outro. Temos nossa dignidade recuperada e temos a certeza de que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Na bolsa, carrego a foto que sempre esteve na mesinha de cabeceira. Ricardo, João Pedro pequeno, ambos sujos de tinta. Mas agora ela não representa apenas saudade. Representa a força que ele me deu para proteger nosso filho e a certeza de que, onde quer que esteja, ele está orgulhoso da mulher em que me tornei. Confiança é preciosa demais para ser entregue a quem só sabe fingir. Mas quando colocada nas mãos certas, ela se multiplica e nos torna invencíveis. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.